Lição 03. Um coração protegido, 4º trimestre de 2024. EBD Jovens. Texto principal. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O texto principal, baseado em Provérbios 4:23, destaca a importância de proteger o coração, que na Bíblia é visto como o centro da mente, emoções e vontade. Guardar o coração é crucial, pois dele surgem nossas decisões, pensamentos e ações, influenciando diretamente a nossa vida espiritual e física. Este versículo nos lembra da responsabilidade de manter o nosso interior puro e protegido das influências negativas, para que possamos viver de acordo com os princípios divinos e desfrutar de uma vida saudável e equilibrada. Resumo da lição. Quando cultivamos as virtudes da Palavra de Deus, protegemos o nosso coração. O resumo da lição enfatiza que, ao cultivarmos as virtudes da Palavra de Deus, estamos efetivamente protegendo o nosso coração. Essa ideia é central na vida cristã, pois um coração guardado se reflete em ações e decisões sábias, alinhadas aos princípios divinos. A sabedoria que vem da Escritura nos ajuda a resistir a influências negativas e a viver de maneira que honre a Deus. Essa proteção é fundamental para manter a integridade espiritual e emocional, permitindo que experimentemos a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Objetivos: apresentar o conceito bíblico de coração, compreender que precisamos proteger nosso pensamento, saber que é preciso guardar as emoções e sentimentos. Os objetivos da lição abordam aspectos fundamentais da vida cristã. Apresentar o conceito bíblico de coração nos ajuda a entender sua importância como centro de nossas decisões e emoções. A compreensão da proteção do pensamento é essencial para evitar influências negativas e cultivar uma mente saudável. Por fim, saber que devemos guardar nossas emoções e sentimentos nos lembra da necessidade de manter um equilíbrio emocional, permitindo que as virtudes da fé governem nossas reações e atitudes. Esses objetivos são cruciais para uma vida alinhada aos princípios de Deus. Benefícios de se guardar o coração: vida longa e próspera. 2. Favorecimento de Deus e das pessoas. 3. Boa reputação. 4. Bom julgamento. 5. Sucesso. 6. Saúde e vitalidade. 7. Alegria e paz. 8. Proteção física e mental. Texto bíblico. Provérbios 4, 20 e 23. 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido para as minhas razões. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O texto bíblico em Provérbios 4, 20 e 23 destaca a importância de prestar atenção às palavras da sabedoria, enfatizando que elas são essenciais para a vida e saúde do corpo. O autor, Salomão, instruiu os filhos a não apenas ouvirem, mas a guardarem essas verdades em seus corações. A metáfora do coração aqui representa o centro de nossa vida emocional e espiritual, indicando que o que guardamos em nosso interior molda nossas ações e decisões. Os versículos ressaltam que a sabedoria é vida para aqueles que a buscam e saúde para o corpo, mostrando que as escolhas sábias têm consequências positivas não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. O versículo 23 sintetiza essa mensagem ao afirmar que, acima de tudo, devemos guardar nosso coração, pois dele fluem as saídas da vida, as decisões e ações que definem nossa trajetória. Essa passagem nos convida a refletir sobre o que permitimos entrar em nosso coração e mente, promovendo um estilo de vida que honre a Deus e nos traga verdadeira vitalidade. Introdução.
Nesta lição, exploraremos o conceito bíblico de coração e as maneiras de protegê-lo. Estudaremos a abrangência do termo com o objetivo de responder à questão central desta lição: como podemos atender ao apelo de proteger o coração? A introdução da lição destaca um tema central na espiritualidade cristã: a proteção do coração, que é visto como o núcleo das nossas emoções, pensamentos e decisões. Ao abordar o conceito bíblico de coração, a lição nos convida a refletir sobre como as Escrituras definem essa parte essencial do nosso ser e por que é crucial mantê-la guardada. O coração, em contextos bíblicos, vai além do órgão físico, representando nossa essência e a forma como nos relacionamos com Deus e com os outros. A proteção do coração implica um compromisso consciente de cultivar pensamentos e emoções que estejam alinhados com os valores divinos, conforme ensinado em passagens como Provérbios 4:23. Isso nos leva a considerar práticas espirituais, como a meditação na palavra e a oração, como maneiras de fortalecer essa proteção. A abordagem da lição promete explorar a amplitude do termo coração, o que sugere uma análise rica e profunda, permitindo aos participantes entender melhor a importância dessa proteção em suas vidas diárias. Esse estudo pode resultar em um impacto significativo na maneira como os jovens vivenciam sua fé, promovendo uma vida mais íntegra e conectada com os princípios cristãos. Tópico 1. O conceito bíblico de coração. Compreendendo Provérbios 4. No capítulo 4, a sabedoria é apresentada como um elemento central, onde o pai busca transmiti-la ao filho, 9, enfatizando a escolha entre dois caminhos e fazendo um apelo à pureza do coração, Vivo 20:21. Nesta lição, focaremos na última seção, Vivo 20:27, destacando as expressões coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados. Na lição anterior, discutimos a amplitude do termo coração. Aqui, aprofundaremos o conceito bíblico e sua relevância para nós, que enfrentamos uma sociedade cheia de desafios que podem nos desequilibrar interiormente. O trecho sobre Provérbios 4 destaca a importância da sabedoria na formação do caráter e na vida espiritual. Ao abordar a transmissão de sabedoria de pai para filho, é evidente que o relacionamento familiar é um contexto vital para o aprendizado e a formação de valores. A ênfase nas escolhas que fazemos na vida, representadas pelos dois caminhos, ressalta a responsabilidade individual em seguir a direção certa. O foco na pureza do coração, especialmente nas expressões coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados, sublinha a necessidade de um autocuidado contínuo e da vigilância espiritual. Em um mundo repleto de desafios, essa proteção do coração é essencial para evitar que as influências externas nos desequilibrem emocional e espiritualmente. O conceito de coração na Bíblia é profundo e multifacetado, refletindo não apenas a sede das emoções, mas também o núcleo da decisão e da fé. Essa lição é extremamente relevante, pois vivemos em uma sociedade que frequentemente apresenta tentações e distrações que podem nos afastar dos princípios que cultivamos. Portanto, compreender e aplicar os ensinamentos de Provérbios 4 nos ajuda a manter um equilíbrio saudável em meio a esses desafios, promovendo uma vida alinhada aos valores cristãos. O coração. A palavra hebraica que aparece como coração em Provérbios 4 é leb, que possui um significado amplo, englobando coração, mente e ser interior. Essa palavra descreve a disposição interior da pessoa, Deuteronômio 6:5, 1 Samuel 16:7 e Crônicas 15:15, e o lugar onde ocorrem os pensamentos, Josué 23:14 e Samuel 18, Isaías 10. Além de ser o local onde residem as emoções, Deuteronômio 28:47, Josué 2:11, Salmos 3:21. Do ponto de vista bíblico, o coração é o que direciona a vontade e as ações das pessoas, sendo assim a fonte da vida. Provérbios 4:20. Assim, podemos afirmar que na Bíblia o conceito de coração abrange a inter-relação entre pensamento, emoção, sentimento e vontade e ação. Não é à toa que Jesus afirmou: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, devemos proteger o centro de nossa vida,
o coração. Para isso é necessário cuidar do pensamento, das emoções, dos sentimentos e da vontade, que compõem o conceito bíblico de coração. O trecho sobre o coração oferece uma visão abrangente do significado bíblico dessa palavra, ressaltando sua importância como o centro das emoções, pensamentos e ações humanas. A palavra hebraica leba revela que o coração é mais do que apenas um órgão físico. Ele é o núcleo da vida interior, onde ocorrem decisões e emoções. A interconexão entre coração, mente e vontade é fundamental para entender como as ações e comportamentos são moldados. A citação de Jesus em Mateus 15:19 destaca a seriedade da questão, mostrando que as intenções e pensamentos que emergem do coração podem ter consequências profundas. Isso enfatiza a necessidade de proteção do coração, que envolve vigilância sobre o que pensamos e sentimos, uma prática que é essencial para uma vida espiritual saudável. Em uma sociedade repleta de influências externas, este conceito se torna ainda mais relevante. Proteger o coração significa cultivar um ambiente interior que promova virtudes e desestimule comportamentos destrutivos. Nos textos de Salomão, o coração raramente se refere ao órgão físico. Em vez disso, representa nosso ser interior, a sede da consciência e o núcleo de nossas decisões, emoções e vontades. O termo hebraico é utilizado mais de 70 vezes no livro de Provérbios, reforçando sua relevância. Portanto, quando falamos sobre um coração desprotegido, devemos ter em mente a responsabilidade de proteger nosso interior contra as investidas do inimigo. Salomão considera esse conselho uma questão de vida ou morte, afirmando que estas palavras são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4:22. Isso significa que seguir esse conselho não apenas previne a morte, mas também promove uma vida plena, não apenas existir, mas viver verdadeiramente. Além disso, esse conselho contribui para a boa saúde e ajuda a evitar as consequências físicas negativas do pecado. Tópico 2. Protegendo o pensamento. O pensamento bíblico. O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido para as minhas razões. O versículo 21 exorta, guarda-as no meio do teu coração. Tanto a palavra atenta quanto guarda denotam uma atividade que envolve o processo racional do pensamento. É necessário pensar, ponderar e prestar atenção ao que está sendo ensinado. Esse trabalho de processar o pensamento está relacionado a selecionar o que se tornará o foco da nossa atenção. Essa tarefa é de extrema importância, pois o que pensamos inevitavelmente gera sentimentos e emoções, como está claramente expresso em Filipenses 4:8. Saber escolher o que vamos pensar envolve a utilização da inteligência e do intelecto. Deus nos dotou de intelecto para que possamos optar pelo bem, seguindo o caminho da vida. Portanto, a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto, mas o orientam de acordo com a ação do Espírito Santo. O trecho sobre o pensamento bíblico enfatiza a importância da atenção e do discernimento na vida cristã. Ao pedir para atentar e guardar as palavras da sabedoria, Salomão destaca que é fundamental refletir sobre o que aprendemos e como isso molda nosso ser interior. Essa prática de processar o pensamento é essencial, pois o que alimentamos em nossa mente acaba influenciando nossas emoções e ações. A citação de Filipenses 4:8 reforça essa ideia, sugerindo que devemos concentrar nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, respeitável e digno. Essa seleção consciente de pensamentos é uma responsabilidade dada por Deus, que nos dotou de intelecto para discernir o que é bom e digno de nossa atenção. Assim, a fé cristã não se opõe à razão, mas, pelo contrário, a dirige para um propósito maior, alinhado com a vontade de Deus. Essa abordagem é crucial em uma sociedade repleta de distrações e influências negativas. A proteção do pensamento não só ajuda a cultivar um coração e uma mente saudáveis, mas também nos capacita a viver de acordo com os princípios que honram a Deus. Pensamento protegido. Como então podemos proteger o pensamento?
Essa preocupação era comum entre os cristãos primitivos e nos primeiros séculos da Igreja. Para viver uma vida de santidade é essencial proteger o pensamento. Mateus 15:19, Filipenses 4:8-9. A melhor forma de fazer isso é através da disciplina da meditação bíblica. Atentar e guardar a palavra de Deus envolve a leitura, reflexão e memorização do texto bíblico, completando o ciclo da meditação. Dessa maneira, um valor eterno ou um conceito ensinado pelo texto bíblico começa a dominar nosso pensamento. Assim, quanto mais os valores divinos influenciarem nosso pensamento, mais nossas emoções, sentimentos e vontades serão moldados por eles. Por outro lado, quanto mais os valores dos instintos humanos dominarem nossos pensamentos, mais nossas emoções, sentimentos e vontades serão afetados negativamente por essas influências. O trecho sobre pensamento protegido destaca a importância da disciplina da meditação bíblica na vida cristã. A proteção do pensamento é essencial para viver uma vida de santidade e integridade, uma prática que já era valorizada pelos cristãos primitivos. A ênfase em Mateus 15:19 e Filipenses 4:8-9 reforça a ideia de que os pensamentos têm um impacto direto nas emoções e ações. A meditação bíblica, que envolve leitura, reflexão e memorização, é apresentada como um meio eficaz de internalizar os valores e princípios divinos. Quando esses valores se tornam o foco do nosso pensamento, influenciam positivamente nossas emoções e decisões, promovendo um estilo de vida alinhado com a fé. Por outro lado, o texto alerta para os perigos de permitir que valores instintivos ou mundanos dominem a mente. Isso pode resultar em um ciclo vicioso, onde emoções e ações se afastam da verdade bíblica e dos padrões de santidade. A mensagem é clara. A qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida espiritual. Esses princípios estão alinhados com a prática de muitos líderes espirituais, que enfatizam a importância da meditação e reflexão na formação do caráter cristão. Ao examinar o conselho de Salomão sobre a importância de proteger o coração, notamos que ele inicia com as palavras "Filho meu". Assim, o Espírito Santo preservou essa passagem para nós, permitindo-nos usufruir do sábio conselho paterno de Salomão. Ele destaca a necessidade de inclinar os ouvidos às suas palavras e de guardá-las no coração. Essa ideia de proteger o coração merece nossa total atenção. Salomão expressa isso de forma clara. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. 3 aspectos importantes desse versículo são: 1. Isto é uma ordem, guarda. 2. Essa ordem tem uma intensidade, sobre tudo o que se deve guardar. 3. A razão para a instrução é apresentada na última parte do versículo. Por quê? Notavelmente, o texto hebraico deste versículo inicia com "sobre tudo o que se deve guardar". Os autores hebreus costumavam usar essa ordem de palavras para enfatizar uma ideia, colocando o que é mais importante no início da sentença. Normalmente, a estrutura segue o verbo, seguido pelo sujeito e depois pelo objeto. No entanto, Salomão altera essa ordem para enfatizar a importância de seu conselho, indicando que Deus considera esse conselho crucial. A expressão hebraica traduzida como "sobretudo" poderia também ser interpretada como "com toda diligência". Tópico 3. Protegendo os sentimentos e as emoções. Emoções e sentimentos. O versículo 22 revela que a sabedoria traz vida e saúde para o corpo, enquanto o versículo 24 descreve a sabedoria que proporciona retidão à boca e virtude aos lábios. O livro de Provérbios evidencia a relação entre as palavras que proferimos e a saúde do nosso corpo, destacando a importância do equilíbrio entre emoções e sentimentos. Qual é a diferença entre eles? A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de curta duração que pode impactar nosso comportamento, manifestando-se como ira, tristeza, medo, desprezo ou alegria. Por outro lado, o sentimento é um estado mental menos intenso e explosivo, mas mais suave e duradouro, manifestando-se como amor, gratidão, compaixão, felicidade, decepção ou solidão. Um dos maiores desafios é evitar que nossas emoções nos desequilibrem, ao mesmo tempo em que cultivamos sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus se refere como o fruto do Espírito.
Isso não é uma obra meramente humana, mas um desenvolvimento realizado pelo Espírito Santo de Deus em nós. O trecho sobre emoções e sentimentos sublinha a importância do equilíbrio emocional na vida cristã, conforme refletido no livro de Provérbios. A distinção entre emoções e sentimentos é crucial. As emoções são reações imediatas e intensas, enquanto os sentimentos são mais suaves e duradouros. Essa diferenciação ajuda a entender como podemos gerir nossas respostas emocionais e cultivar estados de espírito que promovem bem-estar e harmonia interior. A sabedoria é apresentada como um antídoto para a desordem emocional, oferecendo saúde e equilíbrio, o que é fundamental em um mundo repleto de pressões e desafios. Ao se referir ao fruto do Espírito, o texto destaca que a transformação emocional não é uma obra apenas humana, mas uma ação divina que requer a cooperação do indivíduo com o Espírito Santo. Isso reflete a ideia de que, ao nos alinharmos com os princípios bíblicos, podemos encontrar um caminho para uma vida mais plena e equilibrada. Esse conceito é apoiado por diversas fontes que discutem a importância da saúde emocional na vida espiritual, como o livro A Emoção do Coração, de Myles Munroe, que examina a ligação entre a espiritualidade e o equilíbrio emocional, e o artigo Emoções e Saúde Espiritual, do site Cristão Mais, que analisa como as emoções impactam nossa vida espiritual. Esses ensinamentos enfatizam a necessidade de vigilância e cuidado com nossos pensamentos e sentimentos, sempre buscando a orientação do Espírito Santo para cultivar um coração saudável e equilibrado. Emoções e sentimentos protegidos. As emoções não são intrinsecamente ruins, elas desempenham um papel vital na nossa autopreservação. O problema surge quando elas se desequilibram, levando a um desarranjo em toda a vida. Por exemplo, o medo pode se transformar em pânico, a tristeza em depressão e a ira em cólera. Nesse contexto, o pecado está à espreita, Gênesis 6:7. Do ponto de vista bíblico, a melhor maneira de equilibrar nossas emoções e protegê-las é cultivar sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor. Coríntios 3:20-23. Assim, somos convocados a cultivar características como mansidão, bondade e paciência, sempre focando em tudo o que é puro, justo, amável e bom. Dessa forma, nosso coração permanecerá protegido. O trecho sobre emoções e sentimentos protegidos enfatiza que as emoções, por si só, não são negativas. Elas são essenciais para a nossa sobrevivência e bem-estar emocional. O equilíbrio emocional é fundamental, pois desequilíbrios podem levar a estados extremos como pânico, depressão e cólera, abrindo caminho para o pecado. Essa ideia é corroborada por passagens bíblicas que falam sobre a importância de dominar as emoções. Gênesis 4:6-7. A solução proposta para proteger e equilibrar nossas emoções é cultivar sentimentos virtuosos, especialmente aqueles que têm o amor como base. Isso inclui práticas como a mansidão, bondade e paciência, além de focar em pensamentos que são puros e justos. Filipenses 4:8. Essa abordagem é apoiada por autores que discutem a relação entre emoções e espiritualidade, como Gary Chapman, que em seu livro As 5 Linguagens do Amor, destaca o poder do amor em transformar relacionamentos e emoções. Além disso, estudos sobre inteligência emocional, como os de Daniel Goleman, enfatizam a importância de reconhecer e regular emoções para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao cultivar essas virtudes, somos capazes de manter nosso coração protegido e em equilíbrio, promovendo uma vida mais saudável e espiritual. Tópico 4. Protegendo a vontade. A vontade e as saídas da vida. O versículo 23 afirma que devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso indica que nossas palavras e ações são reflexos do que cultivamos em nosso coração. A boca falará o que está no coração, os olhos observarão conforme o que reside nele, e nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados, de acordo com o que está no coração. Provérbios. A nossa vontade emerge do coração, e dela geramos ações. Assim, nossas vontades e ações serão boas se nossos pensamentos e sentimentos forem positivos.
O trecho sobre a vontade e as saídas da vida destaca a conexão profunda entre o coração, as emoções, a vontade e as ações. A afirmação de que, do coração, procedem as saídas da vida, enfatiza que o que cultivamos internamente se reflete em nossas palavras e comportamentos. Isso está em linha com o que Jesus ensinou sobre a importância do coração em Mateus 12:34, onde ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Essa relação é crucial, pois sugere que, para ter uma vida equilibrada e virtuosa, é necessário nutrir pensamentos e sentimentos positivos. O provérbio que menciona que nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados, segundo o que está em nosso coração, também é um chamado à responsabilidade pessoal. A forma como decidimos agir está intrinsecamente ligada ao que deixamos entrar em nosso coração. Estudos sobre a psicologia do comportamento, como os de Daniel Goleman, que discute a inteligência emocional, mostram que a consciência e o controle sobre nossas emoções e pensamentos são fundamentais para o desenvolvimento pessoal. Além disso, a prática de meditação e reflexão, como sugerido em textos bíblicos, pode ajudar a cultivar um coração e uma mente mais saudáveis. Esse conceito de proteger a vontade e as ações é um tema central na ética cristã e na sabedoria prática, ressaltando que nossas escolhas são reflexos diretos do que alimentamos interiormente. Vontade protegida. Romanos 8 nos ensina que a inclinação para o Espírito traz vida e paz. Romanos 8:6. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Dessa forma, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos direciona a desejar tudo o que glorifica o Senhor Jesus. João 16. Assim, ao desejarmos as coisas do Espírito, seremos capazes de falar sobre elas e agir conforme o Espírito. Nossa vontade estará alinhada com a vontade do Espírito Santo. Tudo começa no coração. Inicia-se pelo pensamento, passa pelo sentimento e culmina na vontade. Que nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O comentário sobre vontade protegida destaca que, para o cristão, a verdadeira proteção da vontade vem quando ela está alinhada com o Espírito Santo. Romanos 8 nos ensina que a inclinação para o Espírito Santo leva à vida, e a Romanos 8:6, enquanto a inclinação para a carne leva à morte. Essa passagem reforça a ideia de que, ao deixar o Espírito Santo guiar nossos desejos e ações, nossa vontade se tornará uma extensão da vontade de Deus. Essa proteção da vontade acontece de dentro para fora, partindo do pensamento, passando pelos sentimentos, até chegar à ação. Quando nosso coração está focado nas coisas de Deus, como ensinado em João 16, 13 e 14, nosso desejo será fazer o que agrada a Deus, e isso influencia diretamente nossa capacidade de falar e agir de acordo com os princípios divinos. Esse conceito está em consonância com a espiritualidade cristã, onde o Espírito Santo não apenas nos transforma, mas também nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Gálatas 5, 16, 18. O alinhamento com o Espírito não é apenas uma questão de obediência externa, mas de uma transformação interna profunda que molda a maneira como pensamos, sentimos e agimos. A oração final para que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis reflete a importância de sermos íntegros em todas as áreas da vida, buscando uma santificação completa. Ainda é importante ressaltar que Deus deseja todo o nosso ser, a nossa alma, muitas vezes representada na Bíblia pela palavra coração. A alma é responsável por pensar, sentir, querer, decidir e agir. Ela integra temperamento, caráter, personalidade e comportamentos, sendo necessário que tudo isso seja submetido inteiramente a Cristo. Deus não observa apenas o que falamos ou aparentamos ser, mas olha profundamente para quem realmente somos, para os nossos pensamentos, intenções e para cada ação que tomamos. Ele deseja ter controle sobre nossa personalidade e nosso interior por completo, guiando nossas ações e equilibrando nossas emoções. O desejo de Deus é restaurar completamente nossa alma, mas essa transformação só ocorrerá com nossa permissão e entrega total a Ele. Conclusão. É bastante significativo quando, no Novo Testamento, o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Marcos 10.
É como se o Senhor estivesse dizendo: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade, que essas faculdades humanas estejam plenamente alinhadas entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, alinhados com os princípios do reino, ordenarão nossos desejos, que influenciarão a nossa vontade e se manifestarão em nosso comportamento. Assim, a sabedoria será internalizada dentro de nós e nosso coração estará protegido. Provérbios 4. A paz do Senhor. Este é o canal Assembleianos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações.